Fala família Leonardo, passando aqui logo pela manhã desta quinta-feira, dia 28/5/2026, eu venho aqui te contar que o Vasco da Gama está nos playoffs da Sul-Americana, conseguiu uma classificação culposa, aquela que o Cruz Maltino não tinha a menor vontade, a menor intenção de se classificar, mas está classificado. E em falar em intenção de alguma coisa, a torcida do Vasco também não tinha intenção de ir, a própria torcida não tinha intenção de comemorar, o Renato Gaúcho não tinha intenção de repente, dar coletiva, mas parece que o único que tem vontade de fazer alguma coisa e está aqui te informando, sou eu que vos falo. Então eu vou trazer aqui os prováveis times que o Vasco pode pegar nessa Sul-Americana. Vamos trazer alguns recortes aqui da coletiva do Renato Gaúcho, uma coletiva culposa, e também aqui a zona mista, porque os jogadores também tiveram falando, e o Ad Show, que deu um show, que é um dos melhores jogadores da Sul-Americana, conseguiu resolver a vida do Renato, a nossa vida. Agora, tem algumas pessoas que não conseguiram, tá? Se resolver, como o Brenner, que saiu muito mal, aonde a torcida estava aclamando ele para poder bater um pênalti, perdeu. O Renato até falou sobre o Brenner, tá? E aí já tem gente pedindo para encaminhar o Brenner para um psicólogo. E olha, o nosso zagueiro Cuesta também conseguiu me tirar do sério. Calma, depois da vinheta tem muita coisa para a gente poder falar aqui, ó. Não se surpreenda, tá? Se bater um Boca Júnior aqui em São Januário. Sorteio vai ser no dia 29, amanhã se resolve e nós vamos conhecer o adversário do Vasco da Gama. E se o Vasco passar, quem o Vasco irá enfrentar nas oitavas de final. Calma, vou trazer aqui a vinheta e já já a gente desenrola. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 113 mil inscritos aqui no canal. Muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo comentário. Para você que chegou aqui e ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações. 2 vídeos por dia, quando tem notícias, é claro, e também 2 lives. E para a gente não ficar aqui perdendo muito tempo, estou gravando esse vídeo aqui a 1h42 da manhã, vamos para aquilo que interessa, que são as informações do Vasco da Gama. Pois bem, Vasco está classificado para os playoffs, e aqui, né, meu irmão, quando você vê o Tietê, que, olha, fez uma baita partida como lateral, e o Adson, que foi o destaque dessa classificação, o Vasco também esteve ali divulgando, né, em frente gigante, e agora a gente vai jogar os playoffs, porque o Vasco, né, tinha de tudo, tá? Para se classificar em primeiro do grupo. E outra coisa, quase que conseguiu, mas foi só um sonho de verão. O time do Audax Italiano abriu o placar contra o Olímpia e tomou a virada 1 minuto depois. E aí a gente se viu mais uma vez envolvido com os playoffs, e é a nossa realidade. Pois bem, público zero, assim estava São Januário na noite de ontem, quase ninguém foi, e a torcida, como eu disse, sem a menor intenção de comemorar. A torcida foi, mas também quem entrou protestou. E aqui o Renato era o único que estava comemorando o primeiro gol do Ad Show. Aí, ó, Renato foi lá abraçar todo mundo, que beleza, né? E outra coisa, né? O Renato colocou o time titular para jogar. Por que não fez isso contra o Olímpia, para poder poupar o time contra o Barracas Central? Se tivesse vencido o Olímpia lá, ou empatado, tivesse vencido por qualquer resultado aqui, o Vasco seria o primeiro do grupo, o Vasco estaria classificado para as oitavas, mas agora vai ter todo um caminho ainda pela frente. Bom, e assim a Cazé TV registrou, e se isso aqui der direitos autorais, você vai sentir um corte aqui. Olha esse lance aqui do Cuesta, ó. Aqui onde eu falei na live, eu vou trazer para vocês aqui, ó. Jogo em Buenos Aires. Olha isso aqui, ó. Olha o Cuesta, como é que é todo torto. Como é que o Cuesta se posiciona mal.
Como o Cuesta, cara, ele tá, sabe, sempre atrasado na jogada, ele não tem leitura do jogo, ele sempre, cara, sabe, toma nas costas, meu Deus. Até o kick da bola engana o Cuesta, cara, é incrível. Olha isso aqui, ó. O kick da bola matou o Cuesta. E pra piorar, ó, se liga, o Zuccarello vai fazer pressão, aí vem um Cuesta igual um bonde, ó, tomou-lhe uma caneta. Mano, que zagueiro fraco, na boa. Muita gente aí reclamando do Saldívia, é horroroso. E o Cuesta vai pelo mesmo caminho. Isso aqui é o pênalti que o Brenner perdeu e até o Pedrosa falou lá no seu X. Papo sério, precisam cuidar da cabeça desse rapaz, lá do Mano mesmo. Torcida carregou no colo. Jogo sem pressão, sem público, decidido. Vai além de campo e bola. É hora de preservar, é hora de ser preservado e se cuidar. A torcida pediu o Brenner para bater o pênalti. A torcida ficou lá fazendo coro para o Brenner bater o pênalti, o Brenner vai lá e perde aí no final, né, meu irmão? A torcida não aguentou. E aqui o Dantesco ironizou, porque a entrevista aqui não aconteceu na quarta-feira, aconteceu hoje. Então vamos ouvir o Renato falando primeiro sobre ir ou não ir para a coletiva. O Renato foi meio que chamado de covarde, medroso. Quanto você está vendo como é que eu estou hoje? Eu já estou assim há mais de 3 semanas. Quando saí da área técnica, hoje eu saí de novo, estava 3-0, por causa da minha garganta. Se alguém pensar um dia que o Renato foi ou é covarde, esse alguém tem que estudar melhor a vida dele, que a vida dele está muito para baixo, porque coisa que eu nunca fui, nunca vou ser, é covarde. Bem pelo contrário. Bem pelo contrário. Se eu fosse covarde, talvez nem teria vindo para o Vasco. Aí, então, parece que é um favor, bem né? esclarecido isso, pode ter certeza que eu sou sujeito homem em todos os aspectos, em todas as situações. Então não é porque eu deixei lá coisa que eu estou com um problema na garganta, estou abaixo de remédio, hoje mesmo estou vendo como é que eu estou, hoje mesmo ganhando o jogo 3-0, o Gabeira foi para a beira do campo, justamente para eu poupar minha garganta, voltei para o banco e o médico me deu remédio. Então é muito fácil a pessoa falar isso, jogar no ventilador e todo mundo acha que é aquilo. Esse que é o problema. Por isso que muitas vezes eu falo para vocês, eu tenho as informações, vocês não têm as informações. Então, durante o jogo eu faço uma substituição, ou tiro um jogador, ou poupo um jogador, aí todo mundo critica, por que fez isso, por que fez aquilo? Ninguém espera o final do jogo, aqui na coletiva, a hora de vocês é agora, perguntar, por que você fez isso, por que fez aquilo? E aí eu vou esclarecer para vocês, porque é muito fácil durante o jogo ter a crítica, e aí chega aqui, eu dou a explicação, bom, agora explicou, eu pensei isso, eu pensei aquilo. O problema de algumas pessoas é isso, é querer achar que está sempre na frente do treinador. O treinador, ele tem as informações. Pode errar? Sim, bom, informações? Sim, ele pode errar, sem problema. Agora, duro é receber críticas sem saber o porquê que o treinador tomou aquela decisão. De não ir para coletiva, então, é porque é por causa da sua garganta, né? Tá bom. Vamos acreditar, tá, Renato? O Breno, a gente precisa recuperar ele. É bom garoto que trabalha. O garoto não chegou à toa no grupo do Vasco. Tudo é confiança. Então, hoje o jogo estava definido. Por que ele bateu o pênalti? Justamente para ele readquirir essa confiança. Até porque o próprio torcedor, né, pediu para ele bater o pênalti. É verdade. Eu dei a ordem, deixem ele bater, para ele fazer o gol e reconquistar a confiança, em primeiro lugar, dele. E depois a do torcedor. Infelizmente, ele não fez o gol, mas faz parte. Não vou muito longe. O que está acontecendo com ele está acontecendo com o Sacha, lá no Bragantino, que eu acompanho os nossos adversários. Teve um pênalti há uma semana atrás, que no final do jogo estava decidido, o Sacha foi e bateu, porque parece 3 meses, uma coisa assim, sem fazer um gol. Faz parte do futebol. E deram para ele bater. Ele errou. Contra a gente aqui de novo. Justamente para ele reconquistar a confiança, a voltar a fazer gol. E ele errou de novo. Então, só erra quem está lá. A gente torce porque o Breno volte a fazer gol, mas ele é muito bom garoto, ele trabalha bastante, ele escuta, eu dou bastante conselhos para ele. Daqui a pouco, naturalmente, ele vai fazer o gol e vai voltar a ter a confiança e a confiança do torcedor. Tá aí, né? Ele falando sobre o Brenner, agora a questão dele não ir para a coletiva, negócio de rouquidão. Todo mundo sabe que o Renato pediu demissão. Nessa coletiva ele chegou a negar isso, mas não conseguiu convencer ninguém. Parece que quem convenceu o torcedor foi o Adson, né, cara? O Adson aí que é o nosso menino da Sul-Americana. 4 jogos, 2 como titular, 3 gols no primeiro do torneio, desculpa.
e 3 assistências, tá? Mas o Adson está muito bem na competição e ele esteve falando lá pro Colina. Adson, uma imagem chamou a atenção hoje com o Renato entrando junto com o time, ali na entrada do time. E na semana passada, não, domingo, após o jogo contra o Bragantino, surgiu um burburinho que o Renato demorou a aparecer na coletiva. Se você pudesse falar o que aconteceu ali depois do jogo, clima quente no vestiário, e se essa entrada do Renato junto com o time foi algo combinado mesmo. Acho que todo mundo estava chateado ali depois dessa derrota. Todo mundo está de cabeça quente ali. Mas o que importa é que o grupo todo está unido. Hoje a gente demonstrou isso dentro de campo, principalmente, um correndo pelo outro. A gente sabia que a gente tinha que encarar esse jogo como uma final e fez o que a gente fez, sempre com o resultado positivo. Aí, né? O Adson também, né? Passou aquele pano para não se comprometer. Todo mundo quer saber realmente o que aconteceu no vestiário. E o Renato falou na coletiva e não convenceu ninguém. Mano, você saiu com a lesão, né? No momento que o Vasco estava bem, você estava jogando muito bem também, e voltou no momento de crise, com bastante dificuldade, protesto no CT, protesto com a torcida. Como que é voltar com essa pressão toda e desempenhar igual você vinha desempenhando antes? Não foi um momento tão fácil para mim. Eu estava vindo desempenhando um belo futebol, eu estava, acho que, no melhor momento aqui no Vasco, e aconteceu um imprevisto. Isso acontece com todo jogador, então agora voltando mais forte. Vem, Thiago! Vai, Thiago! Agora voltando mais forte, estou muito feliz pela minha volta, que eu puder estar fazendo aí para estar ajudando o Vasco, isso que importa. E estou muito feliz também pelo grupo, o grupo está unido, então isso que é o mais importante. E o Piton, segundo informações do Renato Gaúcho, está contundido, tá? Por isso que o Avelar entrou e, segundo informações, é por isso que o Piton ele foi poupado. Agora eu vou dar voz aqui ao Bruno Azevedo, que ele esteve ali analisando. O Vasco se meteu num problema sem necessidade, e eu concordo muito, tá? Com esse planejamento errado. Aí, quando a água bateu no teto, o Renato tinha que levar o time titular para a competição, levou. Se tivesse feito isso contra o Olímpia, hoje a vida do Vasco seria mais fácil, de repente os jogadores estariam até descansando. Mas o Renato insistiu, teimou, e outra coisa, né? Contra o Olímpia, ainda levou todo mundo reserva. Agora, meu irmão, vai ter que jogar os playoffs. E detalhe, tá? 2 jogos decisivos dos playoffs, com mais 2 jogos em seguida da Copa do Brasil. Só quero ver o que ele vai fazer nos playoffs, porque, ó, não tá descartado pegar o Boca Juniors, não. Já vou te mostrar. Primeiro ponto, uma vitória é sempre muito bem-vinda depois de uma sequência de resultados negativos, principalmente na crise que se criou após a derrota para o Bragantino. Me surpreendeu a escalação, acho que o Renato acerta na escalação inicial, que seria o time que teria que ter enfrentado a equipe do Olímpia lá no Paraguai. O que a gente viu foi um time o tempo todo no campo de ataque, um Vasco que teve que lidar com uma retranca absurda do Barraca Central. O time veio para se defender e bater, não necessariamente nessa ordem. Queria falar individualmente de alguns destaques. Adson e Rojas, muito bem no jogo, foram jogadores importantes na construção dessa vitória. E eu queria exaltar também, cara, no primeiro tempo, a atuação do Tietê. O que me incomoda é você ver que o Vasco se colocou numa situação que era desnecessária, cara. Você poupar time para aquela rodada passada contra o Olímpia, não tinha garantia que iria vencer? Não tinha. Mas as possibilidades seriam muito maiores. E se o Vasco vencer aquela partida, esse jogo de hoje era descompromissado. Foi um jogo com cara de decisão, porque valia a vaga, onde o Vasco vence, mas ainda não leva. Então, o Vasco, de qualquer maneira, amplia o seu número de jogos na temporada por conta de um planejamento extremamente errado, equivocado, desnecessário, e agora é buscar forças para mais esses compromissos aí que poderiam ter sido evitados. Grande análise do nosso Bruno Azevedo, concordo com tudo. Bom, por enquanto é assim, porque ainda tem jogos que serão realizados hoje pela Sul-Americana e também pela Conmebol Libertadores. Mas por enquanto é assim. Quem está classificado para as oitavas, Léo? Galo, São Paulo, Recoleta, Botafogo. Isso aqui eu acho que é o Montevidéu. Olímpia e o River Plate. Quem está nos playoffs? Acho que assim, esse ano... galera, vai ter uns nomes aqui que eu não vou conseguir aqui matar, mas acho que dá para levar. O Riggs, rapaz, eu acho que se pronuncia assim, tá? Santos, Caracas, Grêmio... Vasco da Gama e Red Bull Bragantino. Esses aqui estão nos playoffs. Só tem um detalhe.
Aí você vai ter que esperar ainda aqui, ó, no grupo A, esse boneco aqui, ó, os playoffs que devem de jogar hoje, tá? E ainda falta, né, você pegar os 8 terceiro colocados da Libertadores. E aí o Vasco hoje, ele é o terceiro melhor segundo colocado. O primeiro melhor segundo colocado é o Grêmio. O segundo melhor segundo colocado é o Red Bull Bragantino, devido ao saldo. Fechou, né, com 10 pontos, igual ao Vasco, mas com um saldo de 7. O Vasco tem 10 pontos também, e o seu saldo é 4. Agora vamos lá. O Vasco vai pegar ali o terceiro pior colocado. Vai pegar o terceiro lugar do grupo lá da Libertadores. De cada grupo vai sair o terceiro lugar para poder vir para os playoffs. E ali vai a colocação. O primeiro pior colocado vai pegar o primeiro melhor segundo lugar da Sul-Americana. Como o Vasco ficou em terceiro, vai pegar o terceiro pior, terceiro colocado. E aí o primeiro pior, terceiro colocado lá, é o time do Bolívar, 5 pontos. E aí tem outros times aqui, ó, igual esse. Tem um aqui que tem 6 pontos, igual o Sporting Cristal, 6 pontos. Então, provavelmente, o time do Grêmio vai pegar o Bolívar e o time do Red Bull vai pegar o Sporting Cristal. Aí agora a gente vai para o terceiro pior colocado. É redundante, mas é isso. É o terceiro pior colocado. Terceiro do grupo e está na terceira colocação ali como os piores. Vamos lá. Aí tem o Independente, que está com saldo aqui, ó, de menos 5. Tá vendo? Está com 7 pontos. Correto? Só tem um detalhe. Esse time aqui que tem 6 pontos, que é o Sporting Cristal, ainda vai jogar. Ele pode chegar a 9 pontos. Ele joga hoje. Vê, ó. Vai pegar o Cerro Porteño hoje, para decidir a vida dele. O Cerro Porteño é o primeiro colocado. Se ele bate o Cerro Porteño, ele chega a 9 pontos e aí, né, tá arriscado o Palmeiras ter que ser obrigado a vencer aqui o Júnior Barranquilla. Deve ser esse aqui o nome do time. Então vamos lá. Então ainda tem jogo aqui. Aí nós vamos para o Boca Juniors. O Boca Juniors também vai jogar hoje. Tem 7 pontos. Tá vendo aqui, ó? Boca Juniors tem um saldo de 2. Se por acaso Santa Fé não, o Sport Cristal vencer, aí, de repente, o Red Bull vai pegar o Independente, que vai ser o terceiro, o segundo, terceiro pior colocado. Vai ficar com 7 pontos e um saldo de menos 5. E aí, meu irmão, o outro time que tem 7 pontos, se perde, né, se perde o seu jogo hoje, se eu falei amanhã aqui em algum momento que eu estou gravando de madrugada, pode ser, de repente, um adversário do Vasco. Então tá mais ou menos aqui, ó, entre o Boca Juniors, o Independente, vamos lá. E aí, né, se caso o Boca vença, se caso o Sport Cristal vença, aí tu vai começar a mirar os que tem 8 pontos. E aí pode bater um Cruzeiro, aí pode bater... Não, o Cruzeiro, vamos supor que o Cruzeiro, né, vai jogar ainda, perca a classificação. Pode ser. E aí pode ser também aqui, vamos ver aqui, um outro time... Não, o Lanús eu acho que não. E nem o Universitário. É mais os clubes que têm aí 8 pontos. Pode ser o União Santa Fé, que já jogou, que tem 8 pontos. Vai ficar por aí, cara. Então, eu acho que hoje a gente vai saber. E eu não espero uma baba. Por que você está fazendo essa previsão meia maluca aqui que eu não estou entendendo nada, Léo? É porque eu acho que não vem uma baba. Vai vir o Independente de Medellín, vai vir, de repente, aí um Nacional, né? O Bolívar não vem, pode vir um Boca Juniors, pode vir um Santa Fé, entendeu? Esses times aí. Eu acho que o Sport Cristal ainda vence o Cerro Porteño hoje, tá?
E eu acho que mesmo se perder, quem vai pegar o Sport Cristal provavelmente vai ser o Red Bull Bragantino. Bom, vamos aguardar para ver o que vai acontecer nessa matemática maluca, que de repente ficou meio confusa, mas é porque não está definido ainda. Tem jogos que ainda vão acontecer e esses terceiros lugares ainda vão jogar. Ali a gente tem que ficar aguardando para saber realmente o que vai acontecer. Agora, o Bolívar e o Sport Cristal, caso perca, aí vão ser times que quem vai enfrentar é o Grêmio e o Red Bull Bragantino. O Grêmio deve de pegar o Bolívar, o Grêmio vai pegar o Bolívar. E provavelmente aí o Red Bull pegue o Sport Cristal ou então o Independente Medellín. Vamos aguardar para ver. Só espero que... Cara, já pensou Vasco e Boca Juniors? Meu Deus do céu. Olha, lá na Bomboneira. É o Renato, né? O Renato caçou isso aí para a vida dele. Poderia já estar nas oitavas de final da Sul-Americana, descansar o elenco. E como disse aqui o nosso amigo aqui lá do Charla, o Bruno Azevedo, o Vasco botou mais 2 jogos na sua agenda, na sua temporada. Parabéns ao planejamento errado do Vasco da Gama. Estou metendo o meu pé. Mais tarde eu volto. Live, vídeo, live. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Que Deus abençoe você e sua casa sempre. No nome do Senhor Jesus. E eu fui que fui.